um dos animes mais legais que já vi. O nome dele é Vinland Saga. Esse anime conta a história de um menino viking que teve seu pai assassinado por mercenários, e se juntou ao exército do assassino, para frequentemente desafiá-lo para duelos tentando matá-lo. A história do anime é muito emocionante, além de contar um pouco da história da Inglaterra e dos vikings. O começo mostra como Thor, no meio de uma guerra, decide desertar e fugir da batalha, pois estava cansado daquilo tudo. Durante uma luta ele forja a própria morte, se deixando cair na água e indo nadando para a costa sem que ninguém o visse. Em seguida o anime avança mostrando Thorfinn, filho de Thor, em um lugar coberto de neve, pegando água para levar para casa, onde mora com seus pais e sua irmã mais velha. Um amigo de seu pai, que é um mercador chamado Leif, e transporta mercadorias de outros lugares para a vila deles, está em sua casa contando histórias que ele já passou para as crianças da vila, e fala sobre um lugar chamado Vinland, que é um novo continente que ele e seus amigos descobriram, muito maior do que onde eles moram. Ele diz que lá, há grama para todo lado que cobrem as terras, e também há muitos recursos. As crianças não acreditam, e muito menos Thorfinn. Enquanto Thorfinn conversa com Leif no cais, sua irmã, Ylva, está no telhado com seu pai, tirando a neve. Ela escorrega e cai, logo em seguida, sente que tem algo embaixo dela na neve, e começa a cavar, encontrando um escravo que estava soterrado. Seu pai coloca o escravo perto do fogo, e pede para ela e sua mãe, Helga, o ajudarem pegando água quente e cobertores. Ele começa a tentar ressuscitar o escravo, fazendo massagem em seu peito, e Ylva avisa que o escravo é um fugitivo, e que eles terão problemas se o esconderem. Enquanto isso, durante a conversa, Leif revela para Thorfinn que um dia um homem poderoso chamado Harald invadiu com seus exércitos as terras onde eles moravam, que ficava muito mais a leste. Ele as tomou para si, e se declarou o primeiro rei da Noruega, fazendo com que o povo obedecesse a ele ou fosse embora, e com isso eles se mudaram para esse novo local, chamado Islândia. Thorfinn não acredita, falando que seus ancestrais e seu pai não eram covardes, e corre para casa para indagar ao seu pai. Chegando lá, ele se depara com seu pai tentando salvar o escravo, que em seguida, começa a retomar a consciência. Thor começa a fazer perguntas a ele, querendo saber de onde veio, e a quem pertencia. O escravo revela que veio do outro lado das montanhas, e que pertence a um homem chamado Halfdan. Em seguida, aparece um homem que avisa Thor que Halfdan chegou à vila. Halfdan revela que um dos seus escravos fugiu na noite passada, e pergunta se sabem algo sobre isso. Um dos idiotas da vila, que já estava com raiva de um capanga do Halfdan, começa a fazer tumulto, porque esse cara lutou com seu irmão e o feriu, apesar de também ter sido ferido. Os dois começam a discutir, e Halfdan mostra sua crueldade, estourando a cara do seu capanga com suas correntes, achando que é o Shun de Andrômeda. Enquanto o escravo começa a alucinar, ele fala sobre um lugar melhor para se viver, falando sobre Vinland. Thorfinn, quando escuta, fica impressionado e intrigado, sobre se realmente é real a história de Leif. Halfdan entra na casa, e fala que o escravo era dele, que ele iria levá-lo de volta. Thor, como ficou com pena dele, tenta negociar para comprá-lo de Halfdan, e depois de oferecer muitas ovelhas, acaba fazendo um mau negócio. Halfdan diz que ele é louco de trocar 8 ovelhas por um escravo que está prestes a morrer, vira as costas e vai embora. Um dia, Thorfinn está conversando com Leif, no cais, e eles avistam um grande navio chegando. O navio atraca, contendo um exército dentro dele. Eles estão à procura de Thor, o Troll. Ele aparece para o exército, e reconhece o líder, que se chama Floki, e em seguida vão conversar na casa de Thor. Floki diz a Thor que vai acontecer uma nova guerra, e que o líder deles, Sigvald, pediu para que ele reunisse todos os Jonsvikings, mesmo os que desertaram, que se juntarão ao exército da Dinamarca. Ele revela que Thor era o capitão deles, e diz que ele precisa acatar as ordens. Thor tenta recusar a oferta, porém, Floki diz que se não conseguir que ele se junte, vai estar descumprindo com as ordens do líder, e baixando sua moral. Com isso, ele não poderia sair de mãos vazias nessa situação, ameaçando assim a vila. Leif explica para os jovens sobre os Jonsvikings, que é um exército mercenário, conhecido como o mais forte do Mar do Norte. A base deles fica em uma cidade portuária de Vendland, chamada Jonsburgo, e são tão fortes
que nem o rei de Vendland foi capaz de cobrar impostos deles. Com a ameaça feita, Thor não vê outra opção além de aceitar ir para a guerra, e com isso, o exército se retira da vila. Longe dali, em uma ilha, mostra Floki, planejando a morte de Thor com outro homem. O nome dele é Askeladd, líder de um bando de mercenários. Eles são ótimos em missões, que outras pessoas não querem, ou fracassam, e ele aceita a oferta de Floki, para assassinar Thor. Porém, antes ele demonstra como são espertos, quando um mercenário atira uma lança para onde eles estão, e quando ele sai, Floki vê que tinha um Jonsviking escondido, escutando a conversa e fica surpreso. Thor, Leif e outros da vila se preparam para partir, porém, Leif explica para uma moça que Thor planejou não levar ninguém para a guerra e ir sozinho. Eles combinaram que quando chegasse a hora, Leif mudaria a rota do barco dele, deixando o outro barco apenas com Thor, levando os outros de volta para a vila, sem eles saberem. Durante a viagem, eles descobrem que Thorfinn estava escondido no barco, deixando Thor surpreso. Enquanto isso, os mercenários comandados por Askeladd também se preparavam para emboscar o barco de Thor. A viagem continua, e na manhã seguinte, Leif começa a explicar como vai ser a viagem. Eles vão parar em uma ilha que ele conhece ali perto, para poderem seguir viagem descansados. Quando eles estão chegando na ilha, e entram em um corredor de pedras, Leif começa a ficar desconfiado, e explica a Thor que tem algo diferente de quando ele visitou a ilha pela última vez. Eles ficam em alerta, porém a emboscada se inicia. Thor, preocupado com a situação, começa a se armar, e também dá uma adaga para Thorfinn, para que ele use só em último caso. Alguns barcos começam a se aproximar. São Askeladd e seus mercenários. Leif percebe que eles estão cercados e não há muito o que fazer. Bjorn come um cogumelo, e começa a ficar indignado com a quantidade de oponentes, surpreendendo a todos. Thor pula para o primeiro barco dos mercenários e eles partem para cima dele. Ele começa a derrotar todos com facilidade, e Askeladd fica feliz quando vê o potencial dele. Conforme Thor vai derrotando as tropas, Bjorn vai enlouquecendo. Ele começa a bater e derrubar seus próprios companheiros. Eles começam a se assustar e ficar com medo. Após todos serem derrotados pelos dois, Thor revela que Bjorn comeu um cogumelo ensandecido, por isso ficou fora de si. Bjorn parte para cima de Thor, que com 2 socos o derruba, porém ele levanta. Enquanto isso, os mercenários estão tentando invadir o barco do Leif e dos outros, e quando eles decidem lutar, Bjorn cai sobre a ponte de madeira que tinha entre os barcos. Thor volta para o barco e diz para os mercenários recuarem, pois ele tinha derrotado metade da tropa e iria derrotar todos se continuassem. Askeladd fica mais feliz com essa situação. Thor começa a avaliar a situação, percebe que caso estivesse sozinho, conseguiria derrotar todos, porém ele tem companheiros e seu filho, que podem morrer durante a batalha. Ele resolve então chamar o líder dos mercenários para um duelo, e Askeladd, intrigado com ele, aceita. Conforme conversam, Askeladd acaba soltando o apelido de Thor, que desvenda que quem planejou essa situação foi Floki. Começa uma das melhores lutas do anime. Askeladd percebe a aproximação de Thor, e lança um ataque surpresa, porém, pegou de raspão, e foi apenas superficial. Avaliando a situação, ele sabe que outro ataque surpresa não vai mais funcionar e percebe o quão forte é Thor, que também analisou a força de Askeladd, porém percebeu que ele era muito fraco e iria derrotá-lo. A luta continua pegada. Thor ataca a espada do oponente com muita força e rapidez. Askeladd percebe que as duas espadas estão se deteriorando com os ataques, e com isso acerta a de Thor de uma forma que ela quebra. Achando que o derrotou, ele lança um ataque, que é anulado por Thor, e ele percebe que caiu na armadilha e fez tudo o que Thor queria, perdendo a luta. Askeladd admite a derrota, e pede para que o mate, porém, Thor não quer matá-lo e pede para que ele assuma a derrota e se renda. Ele nega o pedido e diz que não pode fazer isso na frente dos seus mercenários. Bjorn acorda, vendo toda aquela cena, onde Thor está apontando a espada para Askeladd, que diz que ele está desperdiçando seu talento, e fala para ele liderá-los, depois diz que era tudo uma brincadeira. Bjorn fica puto e pula para o outro barco, pegando Thorfinn como refém, e mandando Thor desistir. Askeladd diz que ele é muito bonzinho, que eles são mercenários, e não seguem as regras. Ele fala que queria ver a força do famoso Thor, diz que se divertiu,
e que na verdade estava atrás da cabeça dele. Thor, chateado, diz que já sabia, e que ele quebrou as regras, porém, iria aceitar a derrota. Ele se sacrifica, e pede para que Askeladd honre com a palavra dele de guerreiro, e retire as tropas. Ele aceita, e diz que vai honrar e retirar. Thor pede a Leif que leve sua cabeça para o líder dos Jomvikings, pois caso ele não apareça na guerra, eles irão atrás da vila e a destruirão. Na minha opinião, esse anime é sensacional. A história é bem completa, com vários detalhes legais, o drama é muito bem trabalhado, a trilha sonora é excepcional, dando muito mais vida para as cenas. As lutas não têm nem o que se falar, são fluidas, bem animadas, riquíssimas em detalhes, a arte é muito bonita. A evolução do protagonista, desde o começo, é muito profunda, mostrando muito bem suas emoções. Os outros personagens não são rasos, tendo papéis muito bem definidos e histórias interessantes. O antagonista é muito carismático, Askeladd é um personagem que agrada muito. Não é aquele vilão cruel que não tem cérebro, ele tem suas vontades, muita inteligência e características únicas. Se você não assistiu o anime, assista, e se já assistiu, reveja, porque a segunda temporada está para ser lançada agora em 2023. Siga o canal, dê seu like e deixe sua opinião e sugestões nos comentários. Obrigado por ter assistido!